Oi pessoal, vamos para a aula de geografia, tá? Esse é o assunto que vai cair na prova, tá certo? O assunto vai ser Brasil, né? E a gente vai ver a regionalização. Regionalização, tem que falar devagar para não dar o bug, né? Regionalização tem a ver com regiões, né? O nome já está dizendo, então não tem nem como confundir isso aí, tá bem? Primeiro, para a gente começar a aula de hoje, eu tenho que entender o que é região, tá? Então, região, para vocês entenderem melhor lá, eu botei uma forma bem simples, tá? Região. Se eu perguntar a você, tá certo? Você vai dizer assim, eita tia, eu sei o que é, só não sei explicar, né? Então, região é uma parte, tá, do espaço geográfico, ou seja, do território, né? É uma parte do espaço geográfico que vai apresentar relativa semelhança. Então, quando eu falo assim, ó, por que Maranhão faz parte do Nordeste junto com Pernambuco, junto com Bahia, né? Porque vai ter uma série de aspectos que vai fazer com que eles sejam semelhantes. Então, na região Nordeste, a gente tem 9 estados, certo? Esses 9 estados, eles vão ter clima, tá certo? Vão ter solo, tá? Praticamente a mesma história, né? O mesmo aspecto histórico, vai ter o mesmo aspecto social, né? As pessoas elas vão ser parecidas umas com as outras. A gente vai ter praticamente o mesmo jeito de falar, né? A questão do sotaque. A gente vai ter a mesma questão econômica, né? A mesma, vamos dizer, não vai ser uma região tão desenvolvida em relação à outra. Então, isso é o que caracteriza, tá certo, uma região. É por isso que a gente diz, ó, que, tá, esses aspectos aqui, ó, de semelhança, tá? De serem parecidos, tanto no aspecto natural, né? Social. Natural na questão da natureza, que eu falei do clima, tá certo? Na vegetação. Tá bem? Social, a questão das pessoas serem parecidas, econômicos, tá certo? Histórico, né? Possuir a mesma história. E culturais, que é a questão do linguajar, tá bem? Então, se você sair daqui para Bahia, claro que vai ter o dialeto, tá? Cada um vai falar um modo diferente, mas você vai perceber que a gente dá uma arrastadinha no sotaque. Tá bem? Já é diferente se você for, vamos dizer, lá para o Rio Grande do Sul. Já é uma fala totalmente diferente. Já é uma forma de se vestir diferente. Já é uma forma de comer, tá certo? Diferente, vamos dizer assim. A gente aqui no Nordeste, a gente gosta muito de cocada, gosta de café. O pessoal do Rio Grande do Sul não é muito fã disso. Tu tá entendendo? Então é essa questão que a gente tá falando, na questão da semelhança. Então, essas semelhanças, tá certo? Em geral, a gente costuma dizer, a gente chama de homogeneidade, tá certo? Grave isso aí na cabecinha. Homogeneidade. Homogêneo é que é parecido. Heterogêneo é que é diferente. Tá certo? Então, por exemplo, é um exemplo que eu costumo dar, que vocês vão até pensar assim, eita tia, não tem nada a ver, mas quando você fala homossexual, né, não é o mesmo sexo, não é isso? Homossexual gosta do mesmo sexo, então, pronto, semelhança, né? Heterogêneo, né? Ele é um homem, é um casal hétero, né? Um homem e uma mulher, então eles são o quê? Diferentes, tá? Gostam de sexo diferente, né? De pessoas diferentes. Então, homogêneo, tá? Você lembra, faz essa relação aí. Não tem nada a ver com isso que eu tô dizendo, tá? Com a aula de hoje. Mas você já faz a relação. Homogêneo, tá? É o mesmo, a mesma semelhança. Parecem, tá certo? Então, vamos lá. Vê só. Essa questão de região, tá? Ela ocorreu, tá certo? A primeira divisão, tá? Que fez, né? Eu vou dividir o Brasil em regiões, né? Esse estado aqui, Maranhão, tem o mesmo solo da Bahia, que tem o mesmo solo de Fortaleza, que tem as mesmas pessoas parecidas, com a mesma história, tá certo? Então, a região norte vai ter 9 estados. A região sudeste vai ter 4. A região centro-oeste, 4, tá certo? A região norte 7, a região sul 3, tá certo? Então, quem resolveu dividir, tá certo, o país, tá certo, em regiões
e cada região possuindo os seus estados, foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não coloquei aqui, mas você pode colocar, tá certo? Uma setinha aí do lado, dizendo isso que eu tô colocando aqui, ó. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o chamado IBGE, no ano de 1970, tá? Então foi ele que dividiu. E ele dividiu o Brasil em 5 regiões, que a gente já conhece, que vocês já estudaram comigo e a gente já viu, tá? Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá certo? Cada um com seus estados, que eu falei agora, né? Você pode até colocar aí, região Norte, 7, Nordeste, 9, Centro-Oeste, 4, né? Que a gente conta, não é bem 4, são 3, tá? E o Distrito Federal, né? Mas aí o pessoal considera 4, né? Aí qual foi mais, meu Deus, que eu falei? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Aí eu tenho a Sudeste, tá certo? Com 4 estados e a Sul com 3, ok? Então, vê só. A gente vai agora ver que a palavra, tá certo? Região, ela deriva, tá? Do latim, né? Do latim, né? De uma língua chamada latim, que vem do verbo regere, tá? Por isso, região regere. Então, na questão do latim, tá certo? A palavra região, que vem desse verbo regere, quer dizer, reger ou governar, tá? Não tem a ver com divisão, tem a ver com essa questão de região, na questão de governar, tá certo? Se dividir, mas que cada região tem o seu, seus estados e cada estado tem o seu governante, tá ok? Então, vê bem, a gente saindo dessa questão de regionalização, a gente vai entrar agora em migrações internas. E migrações internas já está dizendo, tá? Interna é dentro, tá ok? Dentro. Agora eu tenho que saber o que é migração, tá? Migrar quer dizer você se deslocar, tá? Então, vê bem, a gente vai falar hoje das migrações interregionais, tá? Interregionais, que eu botei do lado de cá, ó. Interregional é quando você tem uma migração, tá certo? Um deslocamento de pessoa de região para região, ou seja, da região Nordeste para a região Sudeste. Então, eu tô migrando, tá certo? Eu tô saindo da região Nordeste para a região Sudeste para ir trabalhar, tá bem? Para ficar um tempo lá, não é para visitar, é para trabalhar, tá? Então, isso é uma migração, tá certo? Interregional. Ou seja, por que é inter? Porque é dentro, né? De região para região, dentro de um país, tá certo? Dentro de um país. Então, é interregional, tá? Não deixa de ser uma migração interna, porque está acontecendo dentro do país, tá bem? Então, a gente tem, eu botei aqui, são deslocamentos populacionais, ou seja, deslocamento, né? Movimentação de pessoas que ocorrem dentro de um país, tá? Por isso que é interna, tá? Ocorrem dentro de um país. Agora, essas migrações, elas ocorrem por motivo, tá? Você não vai sair de uma região, da sua região, para outra região, sem motivo aparente, tá? Então, os motivos, eles podem ser, né? Um desastre ecológico, como, por exemplo, a queda daquela barreira, né? Lá em Santa Maria, Santa Maria, meu Deus, lá no Rio Grande do Sul, né, na região sul, que muita gente teve, né, muita gente morreu, mas muita gente também teve que sair da sua região para outra região, tá? Por causa desse desastre ecológico, né? Ó, como tá acontecendo agora na Amazônia também, que muita gente tem que estar se mudando por causa do fogo, tá? Da floresta que tá queimando, né? Então, um desastre ecológico. A gente vai ter também, ó, conflito armado. Né? Não é o caso da gente aqui, mas a gente tem o Rio de Janeiro, né? Que muita gente, principalmente, se muda por causa de quê? Por causa dos bandidos que ficam armados lá, né? Dando toque de recolher. Então, muita gente, eu não quero viver aqui porque aqui é muito violento, então vai para outra região, não é nem para outro estado, é para uma outra região, né? A gente tem, ó, outro caso, perseguição, que essa perseguição ela pode ser étnica ou religiosa. Étnica, quando, por exemplo, aquela pessoa ou aquele grupo populacional, né, está sendo perseguido porque é negro, né, ou porque é judeu, vamos dizer assim, ou porque é protestante. Então, perseguição étnica ou religiosa.
ou um outro motivo, tá? Que pode ser de ordem econômica, como por exemplo, você não está tendo emprego, então eu vou sair da minha região para procurar emprego em outra, porque lá é mais desenvolvida. E isso acontece, muito aqui no Brasil, tá? O Brasil, ele enfrenta muito esse problema aqui, de ordem econômica. Muita gente sai de outras regiões, tá? De uma região para outra região, né? À procura de melhor condição de vida, tá bem? E de emprego melhor, tá? Porque às vezes está numa situação bem pior, como aqui o pessoal aqui do Nordeste que sai, tá certo, para a região Sudeste. Outros exemplos que a gente vai ter dessas migrações que ocorreram de região para região, como essas migrações interregionais, que essa questão vem de séculos, tá? Como por exemplo, lá no século XVIII, a gente vai ter uma migração, tá certo, do pessoal daqui do Nordeste saindo para a região do Sudeste, tá? Quando foi a exploração do ouro. Estão lembrados disso? Então houve essa migração, tá? O pessoal daqui saiu, né, daqui do Nordeste para a região Sudeste para poder ir atrás, tá, de melhorar de vida quando estava tendo a exploração do ouro. Então, no século XIX, a gente também vai ter a presença do pessoal do Nordeste saindo para a região Norte dessa vez, tá, por causa da exploração da borracha, né? Quando a indústria começou a se fazer bastante importante aqui no Brasil, né? Principalmente na fabricação de pneus para carros, né? Porque as indústrias elas começam a surgir aqui no Brasil, as fabricantes de carro, e aí os pneus eles eram retirados, eles eram feitos com a exploração da borracha, tá? Da seringueira, né? Essa seringueira se retirava o látex e aí se fazia a borracha para os pneus do carro, tá bem? E essa seringueira se encontrava na floresta amazônica, por isso região norte, tá bem? No século XX, né, a gente vai ter várias regiões mesmo, tá? Região norte, região nordeste, região sul, tá certo? Todas elas migrando para onde? Para São Paulo. Principalmente por quê? Porque no século XX a gente vai ter a expansão agrícola, principalmente na produção, tá certo? Na plantação do café, tá? Para quem, eu vou botar aqui plantação do café, para que vocês se liguem, tá, na questão da expansão agrícola, né? Eles começam a plantar muitos pés de café, não vão dar conta dos trabalhadores, né, da região sudeste, e aí muita gente sabendo disso, para trabalhar nas lavouras de café, começou a sair da sua região para ir para São Paulo para trabalhar lá, tá? Então a gente tem esses exemplos, tá bem? Na próxima aula a gente continua o assunto. Eu espero que vocês não tenham tido dúvida e se cuidem. Cheiro!